Não sei, Muito boa tarde, sejam bem-vindas, criaturas veterinárias, ao Café com Joana, aonde eu ensino os veterinários a viverem da medicina equina, trabalhando a campo. E hoje vamos falar de
parto e adaptação extrauterina do potro. Deixa eu ligar aqui o chat. Estão me ouvindo bem? Que eu botei microfone aqui hoje. Sim. Isabela, boa tarde. Alana. Estão me ouvindo bem? Olha a ventaninha que está aqui. Vamos concluir a nossa série de aulas de neonatologia. Hoje será a última aula. Não que eu não tenha mais assuntos para falar. Até teria. Só que uma aula por semana acaba que muitas aulas só de neonatologia já vai o mês inteiro, 4 aulas já vai o mês inteiro. E como tem muito assunto para falar, inclusive do cavalo, que eu quero falar do caso dele, o cavalo que eu postei nos stories, eu não sei se vocês viram, que veio a óbito ontem, depois de 2 semanas da cirurgia, um atendimento de cólica que eu fiz num domingo, e aí, na segunda, eles não queriam mandar para cirurgia, na segunda, no final do dia, resolveram, na hora que eu falei para o cara que eu fiz a paracentese, e o veterinário, que é o gerente de lá, passou para o dono, que já era. Quando eu vi aquele líquido peritoneal, eu falei, e agora já era. Aí ele falou, mas agora o cara falou que podia fazer tudo, que podia operar. Eu falei, então vamos tentar. Porque já estava ruim, mas ele estava estável, né? Mandamos para a cirurgia e ele ficou bem, resolveu, mas começou a ter febre. De, sei lá, sexta, quinta, sei lá, foi o último dia que eu tive notícias. E eles tratando, antibiótico, fazendo lavagem mesmo da cavidade, não aguentou. Quando abriram ele ontem, era aderente fibrose para tudo quanto é lado. Se vocês forem nas histórias, vocês vão conseguir ver. Que tá, não tinha jeito mesmo. A infecção demoraram demais. Quer dizer, fizeram o possível, só que já tarde demais. Então, eu vou falar desse caso em breve. Mas hoje vamos falar, então. No final, vocês botam as suas dúvidas no chat. No final, a gente tira dúvidas. E eu tiro o microfone, porque aqui eu fico sem ouvir o que vocês estão falando. Então, mesmo que vocês respondam abrindo o microfone, eu não escuto. Porque eu tenho que comprar um adaptador separado para fone e microfone, que aqui é um só para tudo. Como aqui está só o microfone, eu não escuto o que vocês estão falando. Então, qualquer coisa, coloquem aí no chat, tá? Que eu estou mantendo o chat aberto. Agora que eu estou vendo, ó. Que Isabela falou que o microfone... Bem que eu estava vendo a Alana com um somzinho tremendo aqui, mas eu não estava ouvindo. Bom, então vamos lá. Essas 2 etapas, parto e adaptação extrauterina do potro, elas vão concluir a nossa entrega do potro nesse mundo. E, com certeza absoluta, não é onde o nosso trabalho acaba. É aonde começa. Na verdade, é o mais palpável, é o que o dono vê. Mas, lembra que eu falei na aula passada e retrasada que você trabalhar com potro é muito fácil de mostrar resultado, porque são números. Então, quando a gente já entrega um potro saudável, nesse momento aqui, e a gente precisa entender o que está acontecendo fisiologicamente, você já tenha o número para provar, olha, você teve abortamento, você teve natimorto, X%. E olha só nessa estação como é que está. Então, já é uma prova concreta do resultado do seu trabalho. Isso aí demora 11 meses, geralmente, né? Você vai pegar no meio do caminho, você não vai começar no inicinho de tudo. A vida não acontece assim, igual a gente ensina. Mas, depois de 11 meses, você pode mostrar um resultado em comparação ao ano anterior. E aqui, mais uma vez, eu não vou ficar falando detalhe da literatura, que vocês podem ler, consultar artigo, se quiserem me pedir e eu tiver
disponibilidade, eu mando. Aqui, especificamente, para vocês que estão acompanhando a aula, se quiserem me pedir artigo, eu mando lá no grupo do Telegram, porque eu tenho meu tempo dedicado a esse grupo. E eu não vou falar o que vocês aprendem em tudo quanto é curso por aí. Até vou falar. Isso aqui eu vou explicar. Vou falar, isso aqui é o que ensinam no curso. Tantos minutos para fazer isso e aquilo. Só que o que isso quer dizer? Como que a gente vai interpretar isso a campo? E aí, o objetivo é falar o que você pode fazer na realidade da massa dos criadores do Brasil. Não é para quem acompanha parto, não é para meia dúzia de criadores de PSI, de quarto de milha, que têm animais muito valiosos e vão querer. Isso você acha na literatura. Fácil. A gente vai falar de parto, eu vou mostrar um parto aqui hoje de verdade, explicar as fases, explicar o que está acontecendo e o que a gente precisa ver ali. Mas por que eu faço isso? Porque isso vai permitir que você seja diferente de todos os outros veterinários que estão por aí. Não só uma menina me mandou mensagem no Instagram, estudante lá no final, fazendo TCC, alguma coisa de neonatologia, e querendo entrar no neonato na prática, que é o meu curso de neonatologia, e eu dou a oportunidade da pessoa vir para estagiar. Só que ela é de São Paulo e falou que vir para cá, para o Rio de Janeiro, era difícil. E assim, não é difícil você ir de São Paulo para o Rio. É difícil você achar um lugar que você tenha liberdade de fazer. Um lugar que seja o padrão que a maioria dos lugares que tem no Brasil. Isso é realmente difícil. Só que qualquer um pode achar em qualquer lugar do Brasil. Se você se dedicar e procurar, você encontra lugares, ainda mais que tenha parto, que normalmente não tem ninguém que acompanha. Então, você vai aprender a intervir mesmo na prática e vai poder cobrar de meio um salário. E Stephanie, que está aqui, é a prova disso. Ela queria trabalhar com reprodução. Eu nem sabia que ela queria trabalhar com reprodução de equinos. Mas como é que ela entrou? No mercado e na reprodução. Entrou pela clínica. Então, quando você sabe, e isso te garante uma estabilidade, você receber um valor por mês, além da reprodução, que é incerta, ainda mais quando você está começando a reprodução, que seus resultados não são lá essas coisas. Você vai conseguir confirmar um embrião quando? Você vai receber essa confirmação depois de quanto tempo? E nisso você está botando gasolina no carro. Você está tendo custo. Rayane está penando com o custo do carro. Porque não é falta de avisar e de orientar. É falta só de acreditar. E aí você vive na pele, vê que por que eu não acreditei antes? A Stephanie é a clínica que me salvou nos primeiros meses. Porque é o dinheiro que entra, é certo. Esse dinheiro do atendimento do cavalo ficou em 1.800 e poucos reais. Esse da cólica. O cavalo morreu e o dinheiro está na minha conta. Eles já me pagaram. Então, assim, você não depende de resultado. Então, é ótimo para começar. Isso quer dizer que eu fui incompetente? Não. Eu fiz o que estava ao meu alcance de acordo com a realidade. E é isso que eu quero que vocês aprendam. A fazer tudo que está ao alcance de vocês dentro da realidade, porque não se engane. Cada lugar vai ser um lugar, cada criador vai ser um criador, cada funcionário vai ser um funcionário, cada um de nós é diferente. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Tem gente que tem um companheiro ou uma companheira que ajuda, tem gente que não tem. Tem gente que, pelo contrário, tem uma pessoa do lado que te bota para baixo, que atrapalha a sua vida. Então, cada um tem que aprender a se virar. Se é isso que você quer, aprende o jeito que dá certo para você. Eu vou ensinar a base para vocês aprenderem. E o jeito mais errado que vocês podem fazer isso é querer mudar a realidade de forma brusca.
Não adianta querer mudar a nossa realidade de uma hora para outra. Não adianta querer mudar a cabeça do dono, do peão, ou o manejo que eles já fazem. Esquece. Vai entrar no meio do cavalo. Vamos um passo de cada vez. Eu ouço muita gente falando que esse meio não é para mulher, é difícil, é mais difícil que para homem. E o que eu estou vendo perto de mim são as mulheres dominando em tudo quanto é área do cavalo, tudo quanto é área, assim. Até odontologia, a Isabela, mulheres vão dominar o mundo. Eu não tenho a menor dúvida. E, particularmente, o contato que eu tenho com mulheres veterinárias, elas são mais competentes, mais determinadas, mais empenhadas do que os homens. Os homens, eles são muito mais bem mandados. As mulheres não, elas são mais proativas, elas são mais questionadoras, elas querem aprender, elas querem buscar. Os homens não, eu acho que eles já são mais acomodados mesmo. E contem comigo para o que vocês precisarem, mulheres, na vida de vocês, na veterinária. Porque eu não vivi essa dificuldade. Não que eu tenha sentido. O que eu vi foi a mesma dificuldade que qualquer outra homem ou mulher, outra pessoa passou. E eu não vejo nem que eu passei dificuldade, eu dei foi muita sorte na vida, por acaso, e hoje eu tento ensinar para vocês não precisarem ter a mesma sorte, para vocês já fazerem um negócio consciente. Beleza, gente? Pior que isso não foi nada pensado, tá? Não tinha nada, tem nada anotado em fazer essa introdução aqui, só que vai vindo na minha cabeça, aí vocês têm que botar o emojizinho da foca, para eu voltar no foco. A Alana falou que faz tudo na cidade, clínico, odonto, não faz reprodução porque não gosta. Eu fiz reprodução até sem gostar, porque é muito ligada à neonatologia. Ah, depois vamos fazer o momento print, não me deixem esquecer, para eu poder postar lá. Hoje, então, a gente terminou a aula passada, falou dos sinais do parto, falamos do tipo de placenta, né? Concluímos a gestação. E aí falei até da maturação, da adrenal, dos hormônios. E agora chegou o momento do parto, então. O parto, geralmente, não vai ser acompanhado na grande maioria dos áreas. Teve uma vez que eu fui inseminar uma égua à noite, essa vida aí da reprodução, que Stephanie gosta, Rayane gosta, eu, passo reto. Esqueci até de pegar meu café hoje. Tinha que inseminar a égua à noite, porque o sêmen vinha de São Paulo, de avião, chegava no aeroporto do Rio, o motoboy buscava lá, eles só liberavam 4 horas da tarde, se não me engano, a companhia aérea. E aí depois ele pegava todo o trânsito para sair do Rio e vir para Duas Barras, onde era o Aras. E a gente, cada dia, inventava uma coisa. Tinha dia que a gente fazia churrasco, e tinha dia que a gente levava todo mundo para lá à toa, para nada. E um belo dia, uma égua receptora, porque o povo da reprodução tem essa mania, né, de botar embrião em qualquer receptora, porque é a que tem. Aí uma receptora pequena, o embrião de Campulina. O embrião importantíssimo, o mais importante da estação para nascer, não sei o quê. Aí essa égua ficou num piquete, aí bati no microfone. Esse embrião ficou num piquete, essa égua, né, para ficar assistida a gestação inteira, qualquer coisa que acontecesse com ela, a gente está ali. Depois, a gente começou a perceber, nesse dia, que a água estava estranha. Com aqueles sinais lá, vocês lembram dos sinais do parto? Aí, falei, vou em casa e volto.
E assim, normalmente a gente tem que ir numa área, no outro, no outro, no outro. Fui embora para casa, não sei se eu fui comer, não lembro fazer o quê. Voltamos. Quando a gente voltou, a égua já tinha parido. Então, ele é muito rápido, normalmente é de noite. Um dia eu fui atender um potrinho também de outro cliente, em outro lugar. A gente estava na baia do lado, com um potrinho ruim, e a que estava na baia do lado começou com uma barulheira, batendo na parede. Falei assim, gente, o que essa égua está arrumando? Será que ela está com cólica? O que ela tem? Na hora que a gente botou a cabeça, ela já tinha parido, também dentro da baia. Então, mesmo você estando no lugar, você não consegue acompanhar o parto. É muito rápido. Você tem que estar querendo muito mesmo, ficar ali plantada. Como que era no Santa Maria de Araras? Estagiário, né? Eu, como estagiária, fiquei lá uns 10 dias. Você estava dormindo, tinha uns vigias que ficavam com a lanterna lá, olhando as éguas no piquete, aí começou a deitar. Eu nem sei o que eles observavam, porque eu deveria, na época, ter pensado nisso e ter perguntado, mas não fiz isso. Passava o rádio, parto. Você com aquele walkie-talkie lá no alojamento, os estagiários, pulava da cama correndo e ia lá para acompanhar o parto na baia. E era assim, a égua chegava lá e já parindo. Você enfiava a mão, botava a luva do avesso, enfiava a mão, palpava, vê se você sentia a cabeça e 2 anteriores, ou pelo menos os 2 posteriores, estou batendo toda hora nesse microfone. Se tivesse, deixava a égua ali e ficava só observando o que eu vou falar aqui na aula. Então, a realidade era essa. Vigia 24 horas para acompanhar o parto da égua. Se não estiver vigiando, ela vai parir e você não vai ver. Só estou falando aqui já para vocês saberem da realidade, do que existe, o que é possível e o que ensinam nos cursos. Estágio do parto, didaticamente, para se um dia vocês forem acompanhar um parto. São 3 estágios. O primeiro é até o rompimento da membrana coroalantoide. Lembram daquela imagem que eu mostrei? Coroalantoide é a parte da placenta que vai estar em contato com o útero. Está lá grudado. Ela vai romper aonde? Na cérvix. E aí vai ter o extravasamento do líquido. Você vai reparar a égua com sinais de cólica até romper a membrana coroalantoide. Aí acabou o primeiro estágio do parto. O que você precisa observar nesse momento? Isso aqui, ó, tá saindo, não rompeu. Se não rompeu, significa que não está chegando oxigênio. A gente não precisa ter pressa no parto quando a gente vê isso aqui, ó. Viu isso aqui? Essa bolsa estourando. E o que você está vendo é a bolsa amniótica, que é essa clarinha aqui, está tudo normal. Por quê? Porque a membrana coroalantoide, que é a placenta, está recebendo a perfusão sanguínea ainda. Então, isso está entrando pelo cordão umbilical e o potro está recebendo o oxigênio normal. Ele ainda não está respirando. Ele vai fazer esse processo depois do parto. Agora, se apareceu isso aqui vermelho, significa que a placenta descolou e ela está saindo inteira. Ela não está mais recebendo, ou a gente não sabe até que ponto ela ainda pode estar recebendo algum suprimento sanguíneo. Viu um troço vermelho saindo durante o parto, abre e tira o potro correndo, muito rápido. Por que isso acontece? Geralmente, placentite e estresse. Lembra dos problemas dos 3 pilares hipiáticos? Do estresse na vida da égua gestante?
no final, no início e no final. Vai dar ruim. E se você tiver oxigênio, você já coloca logo o potro no oxigênio. Aí a gente vai para o segundo estágio do parto, que é a expulsão do potro em si. É o momento que ele vai sair até arrebentar o cordão umbilical. A hora que a égua, normalmente ela para assim, deitada, fica ali deitada do lado do potro, o cordão umbilical vai estar lá no lugar ainda, você não precisa se preocupar. Ai, tirar troço do nariz do potro, não sei o quê. Calma, não precisa desesperar ainda, porque ele está recebendo o sangue oxigenado pelo cordão umbilical. Então, enquanto o cordão umbilical não arrebentou, ele está recebendo oxigênio. Aí você pode limpar a narina, a gente faz assim, ó, para tirar o líquido, só para ele não aspirar aquele líquido. E se aspirar também, ó, meu Deus, nada demais. E aí a égua levanta. Na hora que ela levanta, o cordão umbilical arrebenta num ponto específico. Então, não é para a gente arrebentar o cordão. Por quê? Porque o ponto está recebendo o sangue da égua. Viu que ele está respirando, está normal, porque agora é um momento crítico. Aqui, ó, ele não está respirando ainda. Ele não está dependendo do pulmão dele para sobreviver. Na hora que o cordão arrebentar, ou ele respira ou ele morre. Não tem mais volta, não tem mais o que fazer. E o normal? De 15 a 30 minutos. Então, arrebentou aqui o líquido, 15 a 30 minutos depois, o potrinho já está nascido. Para vocês verem como é rápido. Por isso que é a gente na baia do lado, o potrinho nasceu, a gente não viu. É ir em casa, fazer não sei o quê, voltou, já era, o potrinho nasceu, você não viu. E o terceiro estágio é a eliminação da placenta. Ela vai ficar assim, ó. Essa aqui é a bolsa amniótica. A gente dá nó normalmente e ela vai descendo sozinha em até 4 horas. Eliminou a placenta. Você não deve puxar, porque se você puxa, pode ter um prolapso uterino. E aí é mais uma porrinhação para você resolver. Vamos assistir ao parto agora, um parto de verdade? Olha o bichinho nascido aí já. Esse é o Aras que eu trago os alunos para estagiar. Esse é o primeiro estágio do parto, tá vendo ela com sinais de dor, tipo cólica. Tá deitada, né? Normal, né? A égua tá assim. Você pegar uma égua assim, prenha, perto de parir, você já pode falar. Daqui a poucas horas está parida. Se não tiver distocia, né? Isso daí quem fez, inclusive, foram os estagiários. Ó, presta atenção agora, ó. Ó, viu o aguaceiro que saiu? Acabou o primeiro estágio do parto, rompimento da cora lantoide. E aí a gente vai ver. Tem red bag, tá? O que está ali é clarinho? É a membrana amniótica? É, nesse momento a gente nem vai intervir com nada. Igual lá no Santa Maria de Araras, que nessa hora aí eles palpavam para ver se Equipe pesada aí, ó. o potrinho estava vindo. Aí o pessoal todo fazendo vídeo, ó. E agora o segundo estágio do parto, que vai ser até o momento de romper o cordão umbilical. Demora de vida, deixa eu acelerar. Vocês estão gostando da demora assim mesmo? Foi o processo de expulsão mesmo, olha lá. Ó. Saindo.
Ali eles justificaram que foram mexer porque estava em cima da água. Aí, para não deixar a potrinha em cima da lama e da água, eles foram lá mexer. Limpando a narina, ó, mas não arrebenta o cordão. Olha só a dispneia, taquipneia. Olha só como é que a respiração é completamente irregular, porque o equilíbrio ácido básico, o sistema respiratório mesmo ainda não está. Ele cai o oxigênio, ele respira, 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 e aí para de respirar. Isso é normal. É o processo de adaptação extrauterina. Eu já vou entrar em mais detalhes. Esse momento aí é importante não intervir, não ficar metendo a mão, não fazer nada. Deixa a égua reconhecer o potro. Ela precisa ficar aí, precisa entender que ela pariu para desenvolver o instinto materno. Então, esse momento aí, ó, a gente já começa a avaliar. Nasceu, vai ter um tempo para ficar em decúbito external. Ó, ela já está querendo ficar em decúbito external. E eu vou explicar a adaptação dos sistemas que está acontecendo aí. Sistema cardiorrespiratório, sistema neurológico, sistema muscular, esquelético. Todos eles estão se adaptando para funcionar, ó, decúbito external, para funcionar em harmonia e o potro ficar vivo. Então, são muitos detalhes. Daqui a pouco começa a querer levantar, ó. Tava frio e aí eles colocaram a manta em cima. Mas a princípio não precisa de nada disso, tá? Olha a égua como é que tá. Ó, ela lambe a potra, ó. E ela querendo levantar, ó. E a gente quer esse... Claro, né? Quando você acompanha parto, é muito mais fácil. Mas a gente quer, em até 2 horas, o potrinho já mamando. No máximo, 4 horas. Por quê? Porque em 8 horas, o intestino já não é mais permeável à imunoglobulina. Então, se eu acompanhei o parto, que maravilha. Eu sei que horas ela nasceu e vou saber que horas ela mamou. Aqui, eu posso até fazer o teste do colostro da égua, para ver se o colostro tem a quantidade adequada de imunoglobulinas com um refratômetro em Brix. Aí, ó, primeiro, ficar em pé. Primeira dificuldade. E o segundo é andar até a égua para mamar. Ela precisa. Oh, é muito bonitinho, né? E é muito engraçado também ver eles dando os primeiros passos e como é rápido. Em poucas horas eles já conseguem andar e até correr. Oh, não sabe ainda que é para botar um pé depois o outro. Aí já está procurando, ó, a mãe para procurar mamar. Olha só como é que é o instinto. E a égua também ajuda, né? Tem éguas que já pariram mais de uma vez, e aí já sabem como é que funciona, já ajudam um pouco. Égua de primeira cria normalmente dá mais trabalho. E aí, ó, depois a gente vai ver o tempo para urinar, tempo de eliminação do mecônio, tudo isso no caso de acompanhar parto. Se a gente não acompanha, dá para salvar os potros mesmo assim. Dá para a gente deduzir ou considerar que não foi feito e a gente trabalha com potro sempre no excesso, nunca na falta. Aí a placenta, ó, é mais ou menos um F, e é isso. Próximo. Tempo de eliminação da placenta médio é de 30 a 90 minutos.
como eu falei, ó, ela começa daquele jeito, só a bolsa amniótica pendurada, a gente vai dando nó. Se tiver retenção de placenta, eu não faço nada, só amarro mesmo uma garrafa com água e a própria garrafa vai pesando e vai descolando, até porque você pode arrebentar e ficar pedaço da placenta lá dentro, dá uma infecção. E o que a gente vê, basicamente, né? Quando você acompanha o parto ou quando você não conseguiu acompanhar e o poto já está em pé e mamando e a égua está com a placenta. 90 minutos. Passou de 90 minutos, a gente já considera retenção de placenta e eu gosto de usar a sulfa com trimetoprim. Se tiver mais do que 90 minutos. Como é que eu sei que tem mais de 90 minutos? Cheguei lá. Não sei que horas o potro nasceu. Passaram 90 minutos e a placenta está lá, eu sei que tem mais de 90 minutos. É simples assim. E você pode pesar a placenta, se por acaso você tiver acesso a ela, se o cachorro não carregou. Normalmente a égua vai parir num piquete ou num pasto e você não vai ter acesso. Mas se você tiver, o normal é ela ter 10 a 12% do peso do potro. Aqui no caso de avaliar a placenta, você vai colocar nesse formato de F. Esse daqui é o lado que fica em contato com o útero, né, com o endométrio, e essa aqui é a parte de dentro, que vai ficar em contato com o líquido, e o potro aqui dentro da bolsa amniótica com o líquido amniótico, igual eu já mostrei naquele esqueminha lá. O que é o quê? Nesse F, sempre esse lado maior, tá vendo que o F tem a parte maior e menor. Essa parte maior é o corno gravídico. O menor é o corno não gravídico. Lembra que a placenta fica ligada no útero inteirinho. Aqui, ó, cordão umbilical e aqui é a bolsa amniótica. Aqui é a bifurcação dos cornos. Aqui é o corpo do útero, aqui é a estrela cervical, é aonde rompe, é bem aonde fica a cérvix da égua, e na hora que ela dilata, imagina que você tem uma bola de aniversário cheia de líquido, e ela está dentro de uma outra camada mais rígida. Vamos supor que eu coloquei ela dentro de uma caixa. E essa caixa tem um buraco aqui em cima. Quando a contração aperta, o que acontece com essa parte aqui? Que abriu, porque a cérvix da égua abriu. Ela tende a estourar. A própria água vai estourar aquilo ali. Então, é exatamente a estrela cervical, porque ela fica nesse formato. E quando você vê a placenta, uma red bag, por exemplo, ela tem uns rajados brancos, que é porque fica enrugada ali na cérvix. A cérvix é assim, né? Igual um umbigo. Então, a placenta fica enrugada ali. Ela não é toda vermelhinha igual o resto. Fica tipo fibrose mesmo. Mas também é assim, de pouca importância, não de pouca importância de estudo, de trabalho, nada disso. Diz muita coisa, mas é de pouca importância porque a gente dificilmente tem acesso a uma placenta na nossa realidade. Então, se preocupe em aprender isso depois. Não começa aprendendo isso daí. Começa aprendendo o processo que você vai poder atuar. Aturar. Adaptação extrauterina. Agora, o potro rompeu o cordão umbilical e ele precisa adaptar os sistemas dele para conseguir sobreviver. E como que isso acontece? Aqui, ó, é só um esqueminha mesmo, porque durante a vida fetal, enquanto o potro está lá na barriga da égua, tem essa abertura, né, entre os átrios, e o sangue vem pronto da égua, ele não precisa fazer a circulação pulmonar, depois a circulação do corpo. Esqueci o nome. É a pulmonária sistêmica, sei lá, esqueci o nome lá certo. Mas eu não sou professora mesmo, eu falo do jeito que eu quiser. Vocês entendem? Quando ele
nasce, rompeu o cordão umbilical. O que tem que acontecer? A circulação pulmonar, oxigênio no pulmão, volta o sangue rico em oxigênio e roda pelos órgãos. E aí volta, vai para o pulmão. Ele tem que mudar completamente o sistema respiratório e circulatório, assim que nasce. É a primeira coisa que tem que acontecer. Não aconteceu, morreu. Depois, ele precisa do sistema locomotor, porque ele precisa se mexer. Se ele não se mexer também, morreu. Ele precisa ficar em decúbito external, precisa dobrar os membros, precisa se mexer. Então, o sistema locomotor, muscular e esquelético dele tem que estar íntegro, tem que estar funcional. Os tendões, eles têm que ter a elasticidade certa. Eles não podem estar frouxos demais, não podem estar contraídos demais. Então, vai ser o segundo sistema que a gente vai analisar. Depois, vai ser o neurológico. Por quê? Ele precisa, aí sim, preciso ficar em decúbito external. Preciso dobrar esse membro, preciso esticar esse membro para ficar em pé, preciso ficar em pé. O sistema neurológico, ele vai coordenar os movimentos. Então, esse potro também tem que estar com o sistema neurológico maduro, sem edema, oxigenado, com glicose. E aí, a gente vai para o próximo sistema, que é o digestório. Por quê? Porque ele precisa ingerir os anticorpos e também glicose, que vai ser a fonte de tudo. Ele nasce com uma reserva de glicogênio, só que essa reserva vai ser esgotada. Ela é suficiente para quê? Para ele se mexer e levantar e manter a temperatura e ir lá e mamar na égua. O sistema digestório precisa fazer o quê? Digerir esse colostro, que vai ser fonte de minerais, de fluido para manter a hidratação, de anticorpos e glicose, já falei, né? E aí ele precisa fazer a regulação térmica. O sistema dele de regulação térmica, que também tem a ver com o neurológico e tem a ver com a reserva de glicogênio, tem que estar pronto para atuar. Porque se ele perder a temperatura para o ambiente, ele também morre. Lembra da tríade do neonato, hipotermia. E, por último, a função renal e hepática. Não é, nesse primeiro momento, que o rim e o fígado vão estar maduros, mas eles já começam a trabalhar, eles já precisam trabalhar. Por quê? O rim tem que filtrar e eliminar, jogar para a bexiga, sair na urina. O fígado tem que metabolizar tudo. Então, mesmo que seja imaturo ainda em relação ao animal adulto, ele já precisa funcionar para excretar o que precisa ser excretado depois da digestão. Certo? Viram que é uma cascata de adaptação de sistemas que um depende do outro e que é muito mais incerto o potro sobreviver do que morrer? É tanto detalhe, é tanta etapa, que eu falei lá no início, que eu falei que ao longo das aulas vocês iam entender. Que a capacidade de gerar um potro é crítica. E agora eu acredito que essa ficha esteja caindo mais, porque além de tudo que a gente já passou na gestação, agora só no parto, só no momento do parto, é tudo isso. E a gente nem acompanha essa parte. A gente já vai pegar isso no susto pronto. Os desafios que a gente vai racionalmente se deparar mais vai ser o primeiro desafio, a respiração pulmonar. A gente não vai conseguir intervir, porque isso vai acontecer logo no parto. O segundo desafio vai ser a alimentação. Esse a gente vai conseguir. Então, a primeira coisa, chegou para atender um potro, a alimentação. Pode procurar dose a glicose, ver
o histórico, como é que foi. Ah, esse potro já mamou. Você viu? Se o cara não viu, ele não mamou, porque é o que mais acontece. E lembra, o que mais acontece é o que mais acontece. Ontem a Elô, a gente tem na mentoria um grupo que a gente dá suporte em tempo real. Ela, antes de atender 2 potros, que o cara chamou ela para fazer o acompanhamento dos animais dele até uma prova específica. E ele tinha 2, ou 2 potros, ou 2 potros, eu não sei, para atender, que estavam emboletando. Segundo o cara, estavam emboletando, mas ele não tinha mandado vídeo, não tinha falado nada. E ela estava com medo de chegar lá e ser uma outra coisa completamente diferente. Aí eu falei, olha, vai com fé no que mais acontece, é o que mais acontece. Por quê? Potras de 1 ano e 2 meses, se não me engano, que estão sendo preparadas para uma prova. O que provavelmente, normalmente acontece? O potrinho nasce, fica lá com a égua, desmama, desmamou, vai para um pasto, para um lote de potros desmamados. E eles não recebem a nutrição adequada, o manejo sanitário adequado. Ficam lá felizes, soltos, sendo cavalos. Mas aí o cara prende, por exemplo, 8, 10 meses. Vamos separar os que vão ser preparados para a pista, para irem para a pista puxados. O manga larga tem isso, manga larga e campolina. Aí soca a ração no bicho, preso na baia de 2 em 2, e eles crescem muito rápido, que eles deveriam ter crescido nesses meses. E o que acontece? O tendão não acompanha e causa contratura. Não é nem a contratura do tendão, né? De novo, batendo nesse microfone, que raio. Ele simplesmente cresce e o tendão ainda não teve a elasticidade. Aí o tendão da frente não aguenta segurar e o potro começa a emboletar. Ele fica assim, ó, com os boletos assim. A chance de não ser isso era muito pequena. Ela chegou lá, era exatamente isso. E aí depois ela colocou no grupo. Ou seja, aí eu só botei lá no final do dia, que eu só fui ver essa mensagem, eu só fui ver mensagem, sei lá, 9 horas da noite. O que mais acontece é o que mais acontece. Então, podem escrever isso na vida de vocês. O que mais acontece é o que mais acontece. E agora vocês já estão sabendo algumas coisas que são mais comuns no meio dos potros e dos criadores, ainda mais de manga larga, que vai ser a maioria que vocês vão atender. Alana, vou falar mais sobre a dosagem da glicose. Fica tranquila, daqui a pouquinho. E, assim que possível, curar o umbigo. Como que eu gosto de curar o umbigo de potro? Álcool 70, iodo a 10%, misturo os dois na mesma quantidade com a tampinha do desodorante. Normalmente eu boto ou 500 ml de cada, numa garrafa PET, ou 1 litro de cada de uma vez. Depende da quantidade, né, de potros que você vai ter de nascimento naquele ar. Se bem que você pode usar isso para várias coisas. Ou você pode até usar glicerina com iodo. O importante é que esse processo seja feito 2 vezes ao dia até cair o umbigo. Muitas vezes a gente não consegue achar iodo a 10%. Aí eu faço o quê? Iodo normal de farmácia, que é 2%, coloco lá ele primeiro, depois coloco o álcool 70. A ordem tanto faz. Não faz diferença. Coloca lá a tampinha do desodorante, sacode assim, para ir bem na base do umbigo, joga fora, coloca o outro, né? Se for o iodo primeiro, o álcool primeiro, não importa, coloca lá, beleza. Agora, tem áreas que eu sei que não vai pegar aquilo 2 vezes por dia para fazer. O que a gente faz? Probizerro, que já é penicilina de longa ação com ivermectina, porque é melhor do que nada. Ali no primeiro momento, a maioria até faz. Cura com qualquer coisa, umbicura de bezerro. Ah, pode botar? Poder pode, melhor do que não botar nada. Mas é melhor que coloque álcool puro, iodo, esse é 2%, e eu faço um probezerro daquele que vence na unidade. Aí já falei. Isso aqui eu já recebi
das coisas clássicas que você escuta. A primeira coisa clássica que eu mais escuto no mundo da neonatologia. A égua pisou no potro e ele está mancando. Já sei que é artrite séptica. Isso daí é a segunda coisa. Porque eles acham que o potro nasceu com deformidade. Não, esse potro nasceu com algum problema. Que olha só como é que é o casco dele. E não é. Os potros nascem assim mesmo. Isso daí é a forma que é o casco na vida fetal. Quando ele fica em pé, pisa em cima disso aí, automaticamente vira a sola do casco. Então, se alguém vê um potro assim, a única coisa que você sabe é que ele não ficou em pé ainda, ele não tem problema nenhum. Aí aqui é o índice que tem no livro para você poder classificar, né? Igual existe de ser humano, esse APGAR aí, que aí você vê atividade, pulsação, expressão facial, aparência, cor da mucosa, respiração, e você vai dando pontos para qualificar. Eu não uso isso, até porque a gente não acompanha parto. Só coloquei aí a título de curiosidade, porque existe, né? Como é que você vai avaliar clinicamente mesmo um potro que você acompanha o parto? Lembra da adaptação dos sistemas, né? Aqui também vai ter um pouco da adaptação dos sistemas. O que eu quero? Que, em relação ao sistema neurológico e muscular, ele em decúbito external. Pulso, 60 batimentos por minuto ou mais. E também irregular. Então, eu quero coração batendo bastante. Tudo baixo em potro é pior. Cardíaco baixo é pior. Frequência respiratória baixa é pior. Temperatura, tudo. Tudo que for em relação a menos, o prognóstico é pior. Então, se ele está com cardíaco alto, ótimo. Sinal que o coração dele está funcionando. E nesse primeiro momento, então, aí que é tudo escacetado mesmo. Expressão facial, estímulo, orelha, você encostar o ponto pular, reagir, isso é normal. Sei o quê? Musculatura, sistema neurológico, tá bom. Mucosa, rosa. Quanto mais clara, pior. Eu sei o quê? Perfusão, né? Sistema cardiorrespiratório, sistema vascular. Respiração, ó, maior que 30, regular, relincho. Então, isso aqui também é adaptação de sistemas. Quanto tempo para decúbito external? Tem na literatura 5 minutos. Nem sei se eu já vi algum potro. Nascer, eu acompanhei poucos partos na minha vida. Nenhum demorou 5 minutos, foi muito mais tempo. Reflexo de sucção, 5 a 10 minutos. Tempo para ficar em pé, até 1 hora. Para mamar, até 2 horas. Eliminação do mecônio, até 4 horas. Mecônio são as primeiras fezes. Normalmente elas são mais escuras, mas não necessariamente. E aí a pessoa fala assim, muitas vezes, ele não está com retenção de mecônio não, porque já defecou. Às vezes ele não defecou tudo. Você não sabe quanto está lá dentro. A gente avalia pelos sinais do potro se ele eliminou o mecônio ou não. Eu já entro com acetilcisteína padrão. 2 envelopes de 600 miligramas para prevenir a retenção de mecônio. Você pode tratar também. Via retal é muito mais fácil e o efeito é instantâneo. A Isabela está falando que a maioria das artrites sépticas que chegavam no hospital eram por conta de um umbigo mal curado. Uma coisa tão simples de fazer, nunca entendo por que não fazem certo. Simplesmente porque eles têm 1 milhão de coisas para fazer e não sabem a importância que é fechar aquela abertura que está, na verdade, a cavidade aberta para o ambiente. E qualquer bactéria pode entrar ali. Eles não têm noção da importância disso. Por isso que eles não fazem. E falta de orientação também. Então, eu recomendo o quê?
Veterinários, postem no Instagram como deve ser feito. Além de você arrumar cliente, você vai fazer o bem para muito cavalo, que é o que eu, quando faço um vídeo, inclusive, eu quero opinião de vocês. Quais vídeos vocês gostariam que eu fizesse falando de quais assuntos? Vídeo curto, né? Porque eu tenho aqui uma lista que eu já peguei pelos stories, mas ela acaba. Eu quero saber como eu posso ajudar. Ontem eu postei e eu vou fazer agora uma sequência de vídeos até o próximo evento imersão presencial, que vai ser em junho. Então, eu vou postar todos os dias, independente de ser carrossel ou vídeo, um assunto por dia para ajudar vocês. Então, recomendo que vocês me mandem lá no direct o que vocês querem saber. Ontem foi de análise de líquido peritoneal, em caso de cólica, né? Eu fui lá, fiz. Hoje vai ser outra, amanhã outra, então me mandem. Pode ser de potro, pode ser o assunto que vocês quiserem. E o que eu não souber, claro que eu vou sempre trazer a minha visão prática da coisa, né? Mas sempre vou olhar. Ontem eu olhei artigo, li para poder falar certo. Você acha que eu vou saber de cabeça, proteína, quanto que tem que dar? Não sei. Mas eu vou buscar em artigo, em fontes confiáveis para fazer, para ajudar mesmo. E eu recomendo que vocês façam isso também com o cavalo, com o cliente de vocês. Aqui, ó. Nas primeiras 24 horas, olha como é que varia a média de batimentos por minuto, respirações por minuto, só a temperatura que não. A temperatura, ela se mantém de 37 a 39. A mucosinha aí, esse dedo aí, eu acho que é meu, né? Mas essa foto, com certeza, é de animal nosso. E aí a gente entra na parte da imunologia, porque ali eu já falei da tríade, né? Hipotermia, hipotensão, hipoglicemia. E a quarta coisa que a gente precisa, não que eu tenha falado desses assuntos, tá? Mas a tríade é essa. Além da tríade neonatal, nesse momento de adaptação extrauterina, o que a gente precisa se preocupar é com a imunidade, porque o potro nasce sem imunidade. E como é que a gente garante, né? Como é que na natureza o potro vai receber esses anticorpos? Pelo colostro. O que é o colostro? É um combo de eletrólito, carboidrato, gordura e proteínas que são produzidos nas 2 últimas semanas. Quer dizer, o colostro em si, ele vem sendo produzido. Só que nas 2 últimas semanas, a glândula mamária vai jogando a imunoglobulina para dentro dele. Mais um motivo para a gente não induzir parto. Porque a gente pode ter um colostro de péssima qualidade só porque esse parto foi antes da hora. Porque não tinha ainda esse processo nas 2 últimas semanas de agregar as moléculas de imunoglobulina. Ele é produzido uma única vez e varia de 3 a 7 litros. Só vale, por isso que a gente não pode deixar ninguém tirar. Me dá um ódio quando o cara me manda um vídeo ordenhando a égua assim, ó. Falando, olha aqui, já tá dando leite, já tá perto de parir. Dá vontade de cortar o dedo do cara fora. Mas tem esse dedo para quê? Você tá metendo o dedo aí para quê? Infeliz. Não pode tirar o cacete do colostro, que é pro potro. Tá jogando fora. Porque ele é produzido uma única vez. E a gente só pode levar em consideração aquele valor que a gente consegue estimar de imunoglobulinas antes do potro mamar. Por quê? Se ele é produzido uma única vez, o potro mamou, já era. Você não sabe mais o que tinha ali. E a égua vai produzindo mais leite, conforme o potro vai mamando. E aí vai diluindo o que era colostro. Entenderam? Porque você vai pegar um refratômetro que tem a medida em Brix, que é para medir açúcar de vinho. Eu já vi na internet que existe ele tipo automático.
Você pinga a gotinha e ele aparece um número, que você não precisa mais olhar para a luz, igual a gente vê na faculdade, para dosar proteína. Mas, enfim, ele tem que estar acima de 20 Brix. Se o potro já mamou, não adianta. Agora, não acompanhei parto. Cheguei lá, o potro já está mamando, eu posso fazer esse teste? Pode. Você vai lá e vê. Se ele estiver baixo, você fica até feliz, porque o potro já mamou bastante. Isso é um bom sinal. Agora, se você avaliou e ele está 27, fala, caraca, esse potro não deve estar mamando direito, não. Então, é usar os testes ao contrário para conseguir saber o que a gente quer, para raciocinar. É assim que a gente usa a teoria na prática. E ele é absorvido até 6 a 12 horas após o nascimento, sendo 8 horas de média. Então, passou daquilo ali, só que a absorção vai caindo. Não é portão do Enem, que deu a hora, tchum, acabou. Não absorve mais. Não, ele começa muito permeável e vai caindo, caindo, caindo até chegar no zero. Então, quanto antes o potro mamar, melhor. E como é que funciona aqui, ó? Intestino, a célula intestinal do potrinho. Potro mamou colostro, cheio de globulina. E lembrando que passa bactéria também, passa tudo aqui, tá? É um perigo essa porta aberta no potrinho. Mas, e por isso que a gente precisa garantir que ele mame mesmo o colostro, porque as imunoglobulinas elas vão proteger o trato gastrointestinal também. Não é só a questão da absorção, não. Às vezes a gente passa até plasma pela sonda, ou plasma no leite, se o potrinho estiver mamando, para ter anticorpo aqui protegendo essa barreira. Se o colostro da água for ruim, a gente mete plasma. E aí, de forma ativa, pinocitose. Vocês lembram? Pinocitose, que a célula engloba aquilo ali e atravessa para o espaço intercelular. E aí vai para o ducto torácico, nananã, circulação, rim, sai na urina. Então, é normal em potro recém-nascido a gente ter presença de proteína na urina. Não quer dizer que ele está com insuficiência renal, com rim ferrado, nada disso, tá? Aí, já falei aqui, ó, do teste. Não mamou, acompanhou o parto? Você mede. Eu quero que esteja acima de 20 Brix, pelo menos. E existe uma doença que é rara, então ela não é o que mais acontece, que se chama isoeritrólise neonatal. Quando a égua tem no colostro anticorpos para a hemácia do potro, e ele vai mamar, vai ingerir esse colostro, esses anticorpos vão chegar onde? Na circulação, que está cheia de hemácias dele. E os anticorpos começam a se ligar às hemácias dele e romper essas hemácias. Essa doença se chama isoeritrólise neonatal e o potro vem a óbito nas primeiras 24 horas de vida, completamente ictérico. E como é que a gente sabe que a égua tem anticorpo para o sangue do potro? Você pode misturar o colostro da égua com o sangue do potro numa lâmina, e aí se você ver formar grumos, significa que deu positivo. Ou você pega o soro da égua e mistura com o sangue do potro, se você não tiver mais o colostro. Se aglutinar, é isoeritrólise. Se você não... Quer dizer, se não aglutinou, não é essa a causa. Ó, a Stephanie falou que tem um cliente que tem uma égua com isso. Morreram 2 potros assim até alguém dar o diagnóstico. E normalmente isso acontece com matriz. Receptor é muito difícil, porque ela cada hora está com um embrião diferente. E a receptora não costuma parir tantas vezes assim como a própria matriz, né? A matriz que costuma toda vez parir o mesmo potro. É raro, mas pode acontecer. Então é bom ter o conhecimento. Agora, para fechar o diagnóstico,
só fazendo o teste. Ou então, acompanha o parto dela, né? Não deixa mamar o colostro, esgota a égua, e depois de 24, 48 horas, você coloca o potro nela de novo, para mamar nela, né? Deixa junto para ela não abandonar. E. Ai, mas esqueci. Aí depois deixa ele mamar normal, porque aí já nem é permeável mais o intestino e ela nem tem anticorpos mais. Aqui, ó, são as curvas de absorção de imunoglobulina. Para que eu preciso saber disso? Também a Vanessa, que é mentora lá da mentoria, postou um caso, uma enquete para o pessoal compartilhar lá. Falou que a potrinha teve uma convulsão e aí ela foi comprada por R$ 350.000 com a receptora e a pessoa dizer lá o que tinha acontecido. Aí as pessoas começaram a fazer pergunta e tal. E ela falou que. Aí eu falei, ó, perguntei a idade. Aí ela falou 2 meses, 2 para 3 meses. Aí eu falei, janela imunológica, repete o plasma, porque a mãe está doente, já vai ter estresse, já baixa imunidade. E ela falou, ah, mas eu já fiz o plasma quando nasceu. Só que olha o que acontece. Nasceu. Aí, vamos supor que o colostro era de ótima qualidade, num volume ótimo. Ela foi lá para 2.000 miligramas de imunoglobulina por decilitro de sangue. Com o tempo, que é do colostro, ó, vermelhinha do colostro. Com o tempo, essas imunoglobulinas vão caindo. Ó. 8 semanas, ela já está abaixo da linha de 800, que é o teste que a gente faz. A gente quer que tenha no mínimo 800. Mas com 8 a 12 semanas, já está a dela, né, do próprio anticorpo, do colostro, já está, não está protegendo mais, não. E aí, o azul é a produção endógena de imunoglobulina. Olha como é que ela vai subindo lenta, e só a partir das 12 semanas que ela está acima da linha. Então, um potro até 12 semanas é muito dependente dos anticorpos que a gente vai oferecer para ele. 12 semanas são quantos meses? Mais ou menos 3 meses, certo? Isso se o anticorpo estava maravilhoso aqui em cima. E esse verde é a soma dos dois, ó. Como está somando o do colostro com o que ele está produzindo, tá aqui no verdinho acima, esse potro está protegido o tempo inteiro. Em momento nenhum ele ficou abaixo de 800 miligramas, que é essa linha preta aqui. Agora, nesse segundo caso, no nascimento, a gente fez o teste, deu bom, mas ele está no mínimo, está na linha. Está pelo menos 800, só que a gente não sabe. Os testes do TSZ, o IgG, eles dão um valor aproximado. É por cor, é por turbidez. E aí a gente não sabe exatamente que número que deu. Deu 800, você acha que está tudo bem, só que o tempo vai passando. Ó. E olha o verde, está aqui na linha, no limite. Então, nas 2 primeiras semanas de vida, a gente tem um potro altamente suscetível. Se eu tenho um potro que tem problema de pele, que está tendo febre, que tem artrite, qualquer coisa assim, eu sei que ele é um potro que não recebeu lá essas coisas de anticorpo no início. E é aí que a gente vai intervir também. Ele foi vindo, ó, o do colostro foi caindo na mesma proporção, logo na primeira semana já estava bem abaixo da linha. E o dele foi subindo igual o primeiro. Agora, num terceiro caso, que ele não mamou nem a quantidade de anticorpo, ele só ficaria, porque esse potro nem sobrevive, só se ele tiver uma bolha estéril. Só vai ficar acima, ó, 8 semanas. Então, é muito importante a gente ter em mente essas datas aqui. Vocês depois
eu vou subir essa aula, né, para o YouTube, vocês podem dar print. Ou podem desenhar, para não esquecer. Isso aqui é muito essencial na nossa conduta em relação às primeiras semanas de vida. E aí, como é que a gente vai intervir, né? No caso da imunoglobulina que a gente dosou, com 2 testes, ou o TSZ ou o IgG-check. Deu bom, ótimo, vida que segue. Deu ruim, abaixo do padrão, a gente vai fazer o plasma. Como que faz? Coleta o sangue nessas bolsas que já vem de humano mesmo, bolsa de transfusão de sangue, ó, essas aqui, ó. A gente compra. Eu faço sangue total de uma vez, mas só por uma questão de ser rápido e de não ter problema nenhum eu fazer hemácia, porque a única coisa que eu vou tirar aqui são as hemácias. Para que eu vou tirar a hemácia? Deixa a hemácia aí. Normalmente é muito calor nos meses de nascimento de potro, então fica aquele sangue lá 30, 40 minutos decantando. Eu não gosto, eu prefiro já fazer de uma vez. E aí você ou descarta as hemácias, se for uma bolsa simples, você abre embaixo e deixa cair as hemácias, joga fora, e depois você fica só com plasma. Ou se for a bolsa dupla, você consegue quebrar ela em cima, aperta um pouquinho e o plasma vai passar para a bolsa satélite, que eles chamam. E aí você faz na veia do potro direto, logo no primeiro dia de vida, e antibiótico por 7 dias, se der ruim. Quando chegar lá, nos 3 meses, você já marca de repetir o plasma. Por quê? Eu já faço isso como padrão. Eu boto lá a data para eles repetirem o plasma. Por quê? Estou aqui. Deu ruim o teste. Aí vamos supor que ele repetiu o teste e vi que ele está em 800. Aí ele vem para cá. Aí começa a cair. Eu tenho de novo essa coisa suscetível aqui. A gente não sabe, né? Como é que vai ser a produção dos anticorpos do potro mesmo, porque a gente não está acompanhando. Agora, esse total, lá para os 3 meses de vida, ele pode não estar aqui. O anticorpo, ó, colostro, como é que cai? Então, eu repito entre 2 e 3 meses o plasma, para manter ele acima dessa linha preta aqui. Eu faço como padrão. E aí, a gente vai entrar no manejo sanitário do potro agora, que é a adaptação extrauterina, acabou. Isso aqui nem é mais, mas eu quis deixar como bônus. Como é que eu faço? 15 dias, ivermectina. Depois, a cada 30 dias, até desmamar, vou revezando o princípio, a base daquele vermífugo. Faço uma diferente por mês. Controle de carrapato mensal. Aí você não precisa nem ter tanta. Eu acabo usando o fipronil fluazuron, porque a gente sempre acaba usando o mesmo da égua prenha. Mas pode usar outro, desde que você respeite o peso. Vacina. Só a partir do 4º e 5º mês, porque não adianta a gente, com aquela imunidade que eles têm, a gente esperar uma resposta vacinal. Então, 4 meses, vacino para raiva e garrotilho. 5 meses, raiva e garrotilho de novo. 6º mês e 7º mês, influenza, encefalomielite, tétano, que é normalmente a vacina múltipla, e leptospirose, porque potro ainda fica doente mesmo com leptospirose. Ah, e detalhe, cuidado com moxidectina em potros, ela intoxica e dá sinal neurológico mesmo, o bicho fica lá caído. E se tudo der certo, se a gente conseguir acompanhar, adaptação extrauterina, tudo lindo e maravilhoso, um potro saudável, ele ainda, né, te dá esses trabalhos assim, faz essas artes. Mas isso é a melhor das coisas que a gente pode ter que lidar num potro. Um potro que tentou se degolar, porque é sinal que ele está pelo menos saudável. Lembra que os a mais dos potros são sempre melhores do que os baixos. Então, um potro que tentou cortar o pescoço fora, tranquilo. A gente raspa, limpa bem,
sutura, antitetânica, vida que segue. E fim, gente. Mensagem para vocês: busque conhecimento e coloque em prática. Para quem estiver assistindo gravado, e se vocês forem lá no YouTube depois, eu vou deixar o link do curso Neonato na Prática, que está dentro da formação em pediátrica. Então, quem está na formação em pediátrica não é para comprar separado, porque já me perguntaram isso, teve aluno querendo comprar. Falei, não, é o mesmo curso que eles têm acesso, vai estar no link embaixo do vídeo, da descrição. Além dele aprofundar muito mais todos esses assuntos, ainda tem a parte das principais afecções, que eu não posso falar aqui e nem coloquei essa aula por conta disso, porque eu não posso deixar em rede aberta. Para leigos, a parte de tratamento de potro é uma coisa exclusiva de médicos veterinários. Então, era isso. Alguma pergunta? Ah, abra uma câmera aí para eu fazer o momento print. Stephanie só vai em mercado agora. Stephanie, eu vejo fazendo a unha. Até fiz a unha hoje, porque vai ter a apresentação da pós na quinta-feira, 7 horas da noite. Vocês estão convidadas, que são só meninas aqui, aí fiz até a unha para isso. Inspirada por Stephanie. Só não vou no mercado, que eu detesto. Eu vejo um carrinho de mercado e já não quero nem olhar para aquilo. A Alana aí, ó, a Isabela. Stephanie, só falta você abrir a câmera. Vamos fazer no momento print. Vai estar Stephanie na palpando égua. Quer ver? Que tá ouvindo. Cadê você, Stephanie? A Alana tá lá no meio da rua também, ó. Ah, está em casa, que milagre. Printadas. Tem que abrir até o WhatsApp, que eu fecho ele. Stephanie, ó, até fechou a câmera rápido. Parar de gravar.